Esto es Framework. Un podcast psicoanalítico. ¿Quién sos? Essa é uma pergunta que sempre me traz reflexões, porque por mais que a gente tenha razões para saber quem a gente está sempre se descobrindo. Até ontem eu li um pequeno trecho de uma entrevista do Bion que me chamou a atenção, que ele dizia que exatamente isso, que ele razoavelmente tinha uma ideia de quem ele era, mas que ele sabia quem ele era como criança, como, né, um adulto, não necessariamente como um psicanalista. E eu gostei muito da resposta dele e me serviu para pensar que é interessante, a gente não posso dizer que me desconheço totalmente, mas muito de mim não conheço, ainda estou por conhecer. Então, acho que tem essa... É interessante conviver com essa possibilidade, né? Porque seria muito chato se a gente já se conhecesse completamente. Então, só um projeto contínuo. ¿Cuál es tu trabajo? Eu converso com pessoas, Leandro, mas formalmente sou psicanalista, psicóloga, mas meu trabalho é conversar com pessoas. ¿Y por qué eso es un trabajo para vos? ¿A qué llamas trabajo? Ah, trabalho porque tem uma... Talvez... Interessante a pergunta, não sei. Vou tentar delinear essa resposta. Talvez porque o trabalho exista uma formalidade, vamos dizer assim, né, de um espaço, de um local, de uma rotina, de algo que eu tenho para oferecer também, como uma técnica, ferramentas, uma mente. Então, um trabalho que está disponível para o outro. Acho que o trabalho tem essa função também, assim, né? De oferecer algo. Não que eu tenha, vamos dizer assim, quando alguém me procura para uma conversa, para fazer uma análise, que eu tenha respostas, mas ela me busca na intenção de aliviar ou tentar se sentir melhor com os seus conflitos, com as suas angústias, seus medos, e talvez ela tenha uma expectativa de que possa encontrar nesse trabalho alguma possibilidade de se relacionar melhor com isso. Y en la misma línea, para vos, ¿qué es el psicoanálisis? Muito difícil de responder essa pergunta. Pode ser uma teoria, né? Pode... A psicanálise... Eu entendo que a psicanálise está na vida. Posso pensar na psicanálise como uma ferramenta de trabalho, mas eu vejo a psicanálise na vida, né? Nas coisas que eu faço, na forma como eu observo e percebo o mundo e a mim mesma. Então, a psicanálise, não penso nela só como uma teoria, mas sim como um instrumento que me ajuda a enxergar a vida. ¿Y cuál es el lugar que el azar tiene en el ejercicio del psicoanálisis? O azar ou o acaso? El acaso sería para ustedes. Não, o acaso. Eu acho o acaso uma possibilidade de criação, desde que se consiga se relacionar melhor com ele. Então, o acaso, muitas vezes a gente, ou coincidência, não sei se poderia chamar de coincidência,
Mas o acaso, ele é uma oportunidade, eu enxergo muitas vezes, de poder transformar, de poder evoluir de alguma forma. Né? E o acaso a gente não tem controle sobre ele, né? É aquilo que acontece sem. Então, nós não temos gerência. Mas eu acho fantástico ao mesmo tempo, né? Porque muitas das descobertas científicas elas aconteceram num acaso. Então, o acaso na clínica, né, também. Agora, eu não tinha pensado sobre isso. Talvez o acaso na clínica seja interessante quando a gente está conversando com uma pessoa que algo vai emergir ali como um acaso, mas que pode ser muito útil, né, para o nosso trabalho. Não tinha pensado. Relaciona en una oración las ideas de azar, acaso, o sea, azar como acaso, de azar, posibilidad y realización. O acaso é uma possibilidade de expandir ideias e realizar projetos, talvez, que nem pensados ainda. ¿Cuáles son para vos las características fundamentales que una persona que quiera o que sea analista debería tener y por qué? Instantaneamente, a palavra que me veio à mente foi ética. É uma ética pessoal, primeiro, também, né? Numa conduta que a gente tem que ter sempre uma responsabilidade muito grande com o que a gente está fazendo. Então, mais parte dessa ética pessoal, desse cuidado, não necessariamente um cuidado de que é um cuidado com aquilo que a gente vai comunicar para o paciente, na forma, né? Então, para mim, acho que a ética passa muito por aí, assim. O que não é fácil, acho que é um exercício permanente, assim. En términos técnicos, ¿qué aspecto del psicoanálisis habría que desarrollar para vos? Penso que também vou tentar aqui trazer livremente algo que me veio, que foi a interpretação. Acho que é um aspecto técnico que poderia ser mais explorado. O que que é interpretação? Né? O que que a gente faz? O que se chama interpretar? Então, a interpretação talvez devesse ser mais discutida. Acho que é muito falado, tem muito artigo, muito, né, trabalho, mas às vezes eu percebo que é muito do mesmo, né? Então, eu não sei se tu me perguntar o que é uma interpretação, talvez eu não saiba te dizer o que é uma interpretação. Embora já tenha estudado, já tenha lido muito, mas eu acho que é um tema que muitas vezes a gente passa de uma forma como se já soubesse trabalhar com essa desta forma. Então, acho que fico com vontade, talvez, não sei. Não me foi a palavra que me veio, assim, tecnicamente. Que, né, talvez porque eu não tenho me debruçado sobre a ideia de interpretação. Então, Te voy a hacer ahora algunas micropreguntas de respuesta rápida. La idea es que vos respondas de manera rápida lo primero que te viene a la mente, ¿sí? Sin sobrepensarlo. sim. Frecuencia ideal para hacer análisis. 3 vezes por semana. Analista que más influyó en tu carrera. Wilfred Bion, Libro psicoanalítico más impactante que leíste. Atenção e Interpretação, de Wilfred Li- Bion. Libro no psicoanalítico más impactante que leíste. Agora, Sapiens.
Si el psicoanálisis tuviera una banda de sonido, ¿cuál sería? Uma banda de Sonido. sonido. Tuviera música. Sonido. Música. Fue- tuviera una É, música. rock. 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 ¿A qué personaje de ficción te gustaría analizar? Ah, bah, pretensiosamente, Tarantino. Bill analisou ele, fiquei, eu teria curiosidade de analisar Tarantino. ¿Cuánta plata es mucha plata? Depende. ¿Por qué los analistas no dan consejos? Porque se conselho fosse bom, vou usar um jargão, se vendia. Não deveríamos dar conselhos. Servem para nós, não para o paciente. ¿Cuál es la disciplina más próxima al psicoanálisis? Observação. Observação atenta. ¿Qué es el diván? Um móvel na sala. Uma ferramenta também. Uma Ok. ferramenta. ¿De qué color es el sexo? Laranja. ¿Existe Dios? Hum, Depende de quem. De quem fala sobre Deus. O que é Deus? Não sei. Não conheço. ¿Qué es un paciente? Um ser vivo, ¿Cómo sale un elefante del agua? nadando. Bien, fin de las micropreguntas. Volvemos a la dinámica general. Adorei. Você é um elefante nadando, não? Que bárbaro. ¿Qué idea o ideas estás pensando en estos momentos de tu vida? Muitas. Mas uma que talvez eu seja não pessimista, mas realista. Tô lendo dois livros simultaneamente, que um é o Nexus do Harari e o outro é A Louca da Casa da Rosa Monteiro. E são livros completamente, acho que diferentes, mas eu fiquei me perguntando por que que eu estou lendo dois livros simultâneos tão diferentes, assim, na sua base, né? E o Nexus, ele traz, de uma forma até catastrófica, o uso da inteligência artificial, da informação, e isso me preocupa. Eu tenho pensado muito sobre isso, assim. E a louca da casa, a Rosa Monteiro, fala da imaginação, e eu fico pensando como que nós vamos ser criativos para nos relacionarmos melhor com este momento, né? Desse avanço da IA, do uso dessa tecnologia e os impactos que ela vai ter. E o Harari traz como algo até catastrófico de extermínio da própria espécie humana, né? Então, tenho pensado sobre isso. Não sei exatamente se eu concordo ou não, não é uma questão de posicionamento, né? Mas são questões que têm me passado, assim. Sobre a psicanálise também penso, né, sempre me questionando como é que é o meu trabalho, se eu estou fazendo da melhor maneira que eu posso. Acho que a psicanálise sempre me acompanha também. Então, acho que são dois temas que têm me. O destino da humanidade e Está, da mente humana. está muy junto con lo que acabas de responder y siguiendo con la compañía. ¿Cuál es el nombre del misterio más hondo que hoy te acompaña?
talvez a infinitude. Acho misterioso a infinitude. Eu fico curiosa, né? Não tem uma resposta, mas é um mistério para mim, né? Se a gente vai se tornar um, né? O que que a gente é um grão de areia, o que que é pó de estrela. Eu acho fantástico isso, assim. Então, não que tenha que ter um fim, né? Acho essa lógica interessante, assim. Tem e não tem. Então, para mim é um mistério. ¿Para vos todo viene de algo o existe la novedad pura? De desarrollar la idea lo máximo que puedas. Numa conversa, numa observação, eu acredito que a novidade pura existe para mim, porque eu não a conheço. Então, ela está sempre possível de existir como pura, como algo que eu nunca, né, desconhecido. Então, a novidade, penso que sim. Penso que ela existe. Depende de como eu observo, né? ¿Cuándo termina un análisis? Não termina. Análise, sempre a gente vai ter questões numa análise, né? Então, o que que seria o fim de uma análise, né? O que que a gente poderia ter como critérios para fim de uma análise? Não sei. O próprio paciente, mas é que a ideia de cura passa longe da minha concepção de termo de análise, né? Que é critério? Então, sempre somos um infinito em aberto, né? Então, sempre vai ter possibilidades de analisar. Si tuvieras que decir, ¿cuál es el mínimo de una persona? ¿Cuál es la menor expresión de alguien? Vou dizer o que me veio à mente imediatamente, uma célula. ¿Para qué sirve ser? Para estar no mundo, para estar no mundo, para compartilhar, para consigo e com o outro, coisas boas e não tão boas. Acho que para estar no mundo, ser para estar no mundo. Agora, o que é estar no mundo depende. De todo lo que vos viniste diciendo, esto me quedó. Decías que uno de los misterios que acompaña tu vida es la infinitud. Y en muchas preguntas, tu respuesta es amplia, como en un diámetro, y muchas veces, varias veces dijiste depende, como si hubiera factores de dependencia, algunos desconocidos y otros que calculo que tenés en mente, pero que no pones en palabras de manera Sim. expresa. A paralelo de esto, cuando hablaste de acaso al principio de este episodio, muchas veces ponías entre comillas, no se veía eso porque estamos solo en audio, pero hacías como si fuera el acaso entre comillas. Entonces, ¿cómo poder vivir o cómo poder técnicamente existir más allá de una célula en esta mezcla que oscila entre una gran incertidumbre y por otro lado una idea de que el acaso es acaso entre comillas y de que hay dependencia de factores? Uhum. Porque la dependencia implica necesariamente cierta cota o cierto límite a una expresión de libertad. Porque dependo de para ser. Uhum. Y por otro lado, una amplia incertidumbre, una posibilidad de que haya una novedad no pura, de que aparezcan cosas que no existían y demás. ¿Cómo se compatibilizan estas cosas si es que hay que compatibilizarlas y cómo vivir o habitar en el medio de esta nube? Acho que essa é a maestria, como conviver, transitar entre esse não saber e o saber, entre aquilo que se conhece e o que não se conhece, né, Leandro? Entre o que é finito
infinito. Uma questão que me vem agora é a ideia da morte, né? O que que é a morte? Somos aqui, somos passageiros aqui nesse momento, estamos sendo, daqui a pouco não vamos estar, né? Mas o que que fica, né? Estou pensando, alguém que escreve um livro, passou as ideias, vão ficar, os seus pensamentos, os vínculos, né? Então, talvez isso, por um tempo, possa ser infinito, mas daqui a pouco vai ser esquecido, né? Estou pensando até nas teorias clássicas, né? Que a gente vai. Então, qual é o limite, né? Talvez tenham desdobramentos aí. Por um tempo, algo é finito, infinito, daqui a pouco vai se transformando em algo finito. Então, eu acho muito interessante essa ideia. Não me assusta, não me é uma curiosidade, gosto de pensar ¿Qué idea? desse trânsito entre a finitude e a infinitude, entre o limite e o não limite, entre o que é incerto e o que é certo. Tem poucas coisas na vida que são certas, eu acho. Assim, pensando o que, que eu posso ter certeza, eu lembro de uma frase do Morin que ele traz que na vida existem poucas ilhas de certeza e um mar de incerteza. Então a gente navega por esse mar de incerteza. Mas a gente precisa ter alguns pontos, né? E aí nisso tudo está o acaso, o azar, né? Então, é um fascínio para mim. Não, acho que às vezes a gente pensa na ideia da morte como algo e eu vejo a morte como, não sei porque eu estou falando da morte, mas como uma companheira, né? De vida, né? Para me ajudar a pensar uma vida melhor, poder usufruir com mais prazer, com mais felicidade, apesar da realidade, né? Então, não sei porque a morte talvez faça para os humanos, né? Para o ser humano, para a nossa espécie, a morte tem um peso muito grande em várias culturas, de formas, mas nós ocidentais, ela é, né, ainda muito pouco pensada como uma companheira, assim. Estou pensando, acho que foi o Marco Aurélio que fala que a morte seria uma boa companheira, se a gente pensasse nela como companheira, né? Então, talvez como um modelo. Estou trazendo a morte como um modelo para pensar a ideia de finitude e infinitude. Não sei se te respondi. Perfectamente. ¿Qué querías callar o decir que no te pregunté? Acho que qual é o limite do conhecimento? ¿Querés decir o callar eso? Não, eu acho que pensei agora que tem um limite pela própria finitude e pelo que é, pelo tempo, pela, né? Mas eu acho tão um conhecimento fantástico. Acho que ter a curiosidade, gostar de saber das coisas, de observar o mundo, de aprender, eu acho isso assim. E às vezes a gente vive uma rotina, né, que vai atropelando tanta coisa que a gente vai deixando passar e quando a gente se disponibiliza verdadeiramente para estar aberto para o conhecimento, para o novo, né, mas isso é infinito. Eu lamento que muita coisa não vou poder conhecer, né? Assim, tenho vontades, mas como por exemplo viajar, tem lugares que eu nunca vou poder ir, mas eu posso imaginar, eu posso. Então, assim, um livro, não vou ler todos, eu tenho uma biblioteca, muitos não vou nem chegar perto, mas eu sei que eles estão ali, né? Eu acho que é o Humberto Eco que falou, acho porque eu não tenho, realmente não me recordo se foi exatamente ele que falou isso, mas que é uma biblioteca, ele tem muitos livros e que ele vê a biblioteca como uma farmácia. Talvez o conhecimento fique assim, no momento que a gente está precisando de algo que nos conforte, né? A gente vai, o conhecimento pode ser um caminho para isso, assim. Então eu vou lá e
pego um livro, ou vou tomar um café, até o conhecimento de um café, me vem uma loucura agora aqui de pensar, experimentar um café novo, né, ou fazer uma comida. Então, acho que o conhecimento perpassa tudo. Ya casi terminando. ¿Me querés hacer una pregunta para que responda o no responda? Sim, acho que eu já te fiz essa pergunta, acho que num outro podcast, talvez. Qual é o futuro da psicanálise para ti? No sé bien cómo responder esa pregunta. El problema que tengo es con el cuál, porque el cuál define cierto grado de determinación. Yo creo que el psicoanálisis va a seguir existiendo durante varios años más y eventualmente va a terminar transformándose, como ya hay algunos pequeños brotes tiernos de especulación formal respecto de posibilidades de mutuación, en donde aquello que fue esencialmente el psicoanálisis, con las hipótesis que lo sustentan, dejen de estar operativos. Ahora creo que el psicoanálisis como método de exploración va a seguir operativo muchos años más, incluso con transformaciones o con cambios en la nominación o en los anclajes que tengan. Y no veo con la tecnología que hay disponible hoy que los desarrollos en inteligencia artificial, incluso con inteligencia artificial generativa, que claramente hoy en el 2026 todavía no está operativa, no creo que vayan a reemplazar la tarea analítica o la tarea que Uhum. hacemos los analistas con nuestros pacientes o nosotros con nuestros analistas. Eh, para ponerlo en términos mucho más crudos, no hay ningún consolador que pueda reemplazar el sexo. Hay algo de el Sim, beso, el abrazo, el mimo, el contacto, que no puede ser suplantado solamente por la actividad física de igual forma, hay algo en la textura emocional del humano que incluye la turbulencia, los errores, las dificultades, la estupidez que hacen al ejercicio del psicoanálisis. Oxalá. Déjame una pregunta para que la persona que responda después de vos pueda responder. Como esse tema está me perpassando, né? O que ela imaginaria para uma geração futura com mais possibilidades para existência humana, assim, né? O que que ela imaginaria que poderia ser, assim, melhorado ou transformado como humanidade para uma geração futura? Não sei se é uma pergunta muito boa, mas o que que poderia ser pensado como humanidade para as gerações futuras? La persona que respondió antes de vos dejó una pregunta para que respondas. Como que você pensa a sua prática clínica? Prazerosamente. Para mim, a prática clínica é um lugar onde eu me sinto muito confortável. E realmente é uma grande realização. Para mim, a prática clínica. Eu vou usar uma palavra que me vem, que eu não sei se é muito clichê, né? Mas que é realmente é um sonho que eu realizei de poder estar hoje, né, muito, muito contente com o meu trabalho, com uma satisfação mesmo. Eu gosto de conversar com pessoas, desde muito criança, sempre tive essa curiosidade, inclusive conversava com os animais e queria entender o que se passava dentro da cabeça deles e das pessoas, ficava curiosa. Então eu me sinto muito realizada. A prática clínica para mim é uma realização, né? Não estou dizendo que seja fácil, é trabalhosa, né? Exige muita dedicação, disciplina, mas me sinto muito satisfeita. Me dá muito prazer mesmo no trabalho. E me considero
Eterna aprendiz, também outro clichê, porque tenho muito o que aprender ainda. E a clínica me motiva, a minha prática, a querer conhecer mais. Então, sobre psicanálise, não só sobre psicanálise, sobre a vida. Bueno, no me queda más que agradecerte la frescura, la alegría con la que participaste, la claridad con la que pudiste presentar muchas de las ideas que tenías. Así que, Yeji, para mí es un placer enorme haber compartido este episodio con vos. Gracias. Eu que agradeço, Leandro, para mim, como eu te disse, uma honra. Eu tenho profundo respeito por ti, admiração pelo teu trabalho, então, por tuas ideias e por ti. Assim, muito obrigada, me sinto muito honrada. Prazer.